Meus amados irmãos, caros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Enfim, chegamos à última lição deste primeiro trimestre de 2023, no qual estudamos sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E na 13ª lição, o título da nossa aula é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Exatamente o assunto que nós estudamos. O nosso comentarista fecha este trimestre falando sobre o texto de Abacuque que nós estudaremos nesta oportunidade. Eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de nós termos completado este ciclo de lições. E agradecer também a você, meu caro aluno e professor que nos acompanha neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, é uma grata satisfação poder estar aqui para transmitir o conteúdo da lição e fazer breves comentários e assim ajudar você, meu caro professor, que está preparando a tua aula para o próximo domingo, o último domingo no qual estaremos estudando este assunto, e na próxima semana temos revista nova, novo comentarista, assunto novo para nós discutirmos aqui e apresentarmos o nosso parecer de cada lição. Assuntos que tratam sobre a família, algo muito especial está reservado para nós. Mas para prosseguir, nós precisamos neste momento, além de agradecer a você pelos seus compartilhamentos, você que está nos ajudando a alcançar outras pessoas, nós queremos também orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe nesta oportunidade. Oremos, pois. Senhor, nosso amado Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez diante destes teus filhos e filhas que nos assistem neste canal, para que, Senhor, ministrar esta aula, que o teu Espírito possa nos direcionar naquilo que iremos falar e assim ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula e sempre começamos com o texto áureo, o texto de ouro, o texto que abre esta lição e nos traz um assunto maravilhoso, o texto que nos traz a reflexão já no início da lição. É denominado o texto áureo. Não pode ser esquecido, você, caro professor da Escola Bíblica Dominical, é bom citar o texto áureo toda vez que você estiver lecionando. Não se esqueça, este é o texto de ouro, é o texto principal. E então, vamos a essa leitura? Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ler novamente. Abacuque, capítulo 3, versículo 2 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos à verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Repetindo, é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Vamos, portanto, à leitura bíblica em classe que se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2 e versículos 16 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia
eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. Segundo, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. Terceiro e último, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Vamos então à introdução da nossa lição. Encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Eu me lembro que semanas atrás alguém me perguntou onde está a palavra avivamento na Bíblia. E eu respondi mostrando este texto que fala: aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós temos aí o verbo avivar, que significa realçar, tornar nítido. Então, avivamento ou avivar é uma palavra que consta no texto sagrado. Continuando, nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Nós temos visto isto, meus amados irmãos. A igreja do Senhor Jesus tem sido contaminada. No final desta lição, você verá o que está acontecendo. A infiltração de ideias mundanas na igreja do Senhor. E isso precisa ser combatido. Nós precisamos reagir. Nós não podemos deixar que as ideologias perturbem a igreja de Cristo. Na revista do professor, há uma orientação interessante intitulada Motivação. Diz assim: imagine se você estivesse se afogando em alto mar. Se alguém jogasse para você uma coisa em que pudesse se agarrar para ser salvo, certamente se agarraria a ela com todas as forças. A respeito do avivamento, precisamos ter a mesma motivação. Ele é essencial à nossa sobrevivência espiritual num mundo cada vez mais longe de Deus. Então vamos nos apegar à oração, ao clamor e voltar a viver o primeiro amor. Primeiro tópico da nossa lição: clamor pelo avivamento. Vamos lá, primeiro item do primeiro tópico: a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. Você vai ver isso nas primeiras palavras de Abacuque em seu livro. Em Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Versículo 3, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Ou seja, o profeta Abacuque estava vendo a violência como estamos vendo em nossos dias. O profeta Abacuque estava vendo a injustiça como estamos vendo em nossos dias. E ele então se coloca numa condição de clamar ao Senhor. Ele assume a responsabilidade em orar pelo povo.
E aí nós temos um grande ensinamento para os nossos dias. Nós não podemos nos calar, meus amados irmãos, diante da violência, diante do avanço da iniquidade. Devemos clamar ao Senhor e pedir que Ele mude a situação que nós estamos vivendo. Nosso comentarista diz assim: o profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante dos seus olhos, como acabamos de ler aqui no texto sagrado. Continuando, a aparente indiferença de Deus é o segundo item do primeiro tópico. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Não há. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem, mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Isso me faz lembrar o que está em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, que diz: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Deus não castiga imediatamente porque Ele é misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade, em misericórdia. Deus dá ao homem a oportunidade de salvação. Diz mais o nosso comentarista: entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo 9,17. Amados, o juízo de Deus virá no tempo certo, na hora certa. Deus agirá com justiça e juízo sobre esta geração. Apesar de não olharmos o agir de Deus diretamente, Deus não está alheio a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Terceiro item do primeiro tópico: a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Amados, quando nós clamamos ao Senhor, Deus, Ele responde sim, não, espere. Ele responde como Ele quer. Deus tem a sua forma específica de agir. O homem não pode querer ensinar Deus a trabalhar. Na verdade, a primeira lição do próximo trimestre fala exatamente de um casal que tentou dar um jeitinho para alcançar as bênçãos de Deus, mas elas chegaram no tempo certo. Espere aí, na semana que vem nós falaremos sobre isto. Então Deus age como quer. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Eu quero nessa oportunidade aproveitar e recomendar aos professores e alunos que corrijam em sua revista. Quando olhamos este texto na revista, nós vemos escrito assim: HB, capítulo 1, versículo 5 a 8. Mas HB, que está na revista, é Hebreus e não Abacuque. O certo é HC. Então corrija aí na sua revista. Nós teremos esta tela e mais outra que temos este erro gráfico que foi cometido pelos que fizeram a revista. Não é HB, é HC. Abacuque, a sigla é HC. Continuando, os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Então, Deus usaria os caldeus para corrigir o seu povo, o povo de Judá. Ele age como quer. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista
até por quem passasse correndo. Isso nós temos em Abacuque, HC, capítulo 2, versículo 2 e 3. Prosseguindo, vamos ao segundo tópico da nossa lição: o avivamento pela palavra. Avivamento verdadeiro vem pela oração e pela palavra de Deus. Vamos lá, primeiro item do segundo tópico: ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Depois falaremos sobre este temor. Mas vamos primeiro a esta primeira parte. Ouvi a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. Amados, se estivermos sempre prontos a ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor, Deus vai nos avivar. E este avivamento se estenderá para outras pessoas. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. O grande problema da humanidade é que não quer ouvir a voz de Deus. Não quer ouvir os alertas do Senhor. Negligencia a palavra de Deus. E por isso o homem tem colhido frutos amargos desta vida distanciada de Deus. Prosseguindo, temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O Salmo 111, versículo 10 diz, assim apresenta o nosso comentarista: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Então, o temor do Senhor estava presente quando o Senhor se manifestou a Israel lá no deserto. O temor do Senhor estava presente nos primeiros dias da igreja. Diz a palavra do Senhor: em cada alma havia temor. O temor de Deus estava presente durante a trajetória da igreja. Em Atos dos Apóstolos também diz que as igrejas cresciam no temor do Senhor. Assim, todas as vezes que nos afastarmos do temor de Deus, iremos nos contaminar com este mundo. Pelo contrário, toda vez que voltarmos a temer ao Senhor, reverenciar o seu nome, obedecer a sua palavra, certamente seremos avivados e viveremos uma vida espiritual diferenciada neste mundo tão corrupto. Continuando, precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com o medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencie ao Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria do crente. Amados, viver no temor do Senhor é viver na obediência à palavra do Senhor e ter um comportamento exemplar, sabendo que nós somos a habitação do Espírito Santo e assim, para que ele habite sempre em nós e tenha toda a liberdade em nossa vida, nós precisamos andar no temor do Senhor. Pedro chega a dizer que nós temos que andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Então, se estamos peregrinando ainda neste mundo, devemos estar no temor do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo e outras coisas dessa espécie. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar a quem? Ao diabo e à própria natureza carnal, como aprendemos na lição passada sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nossa natureza carnal corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o Espírito, lição que nós já estudamos.
Vamos ao terceiro item do segundo tópico, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente aos caldeus ou aos babilônios, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do povo. Na verdade, o nosso comentarista desmembrou este versículo em 3 partes. Primeiro, ele pediu: aviva, ó Senhor, a sua obra, o seu agir no meio do povo. Ou seja, mostra-te, Senhor, para o seu povo com sinais, com maravilhas. Segundo, pediu para que Deus notificasse a sua obra, ou seja, que a sua obra seja reconhecida pelos povos, pelas nações e pelo seu povo Judá. E por último, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. São os últimos versículos deste maravilhoso livro, considerado um dos livros dos profetas menores. Veja que interessante que Abacuque percebe que a ira de Deus virá sobre o povo. Então ele diz: na tua ira, ou seja, no momento de ira, lembra-te da misericórdia, porque Deus é misericordioso e piedoso. E no livro de Lamentações diz que Deus não aflige de bom grado os filhos dos homens, ou seja, não é do agrado de Deus castigar, não é do agrado de Deus maltratar ninguém. Porém, Deus é Deus de justiça e juízo, e um dia o juízo virá. Sendo assim, o profeta, entendendo que a ira de Deus virá, ele diz: na ira, lembra-te da misericórdia. Terceiro e último tópico da lição: avivamento, questão de vida ou de morte. Primeiro item do terceiro tópico: o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Irmãos, nós precisamos estar sempre clamando ao Senhor, principalmente para que Ele tenha misericórdia da nossa família, dos nossos filhos, para que Ele tenha misericórdia desta nação, do Brasil. Vamos estar em clamor, meus amados irmãos. Continuando, era uma questão de vida ou de morte. Por isso ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. E mais uma vez, a nossa revista está HB. Na verdade, é HC. HB é o livro de Hebreus e HC é a sigla do livro de Abacuque. Continuando, o profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. E Deus foi misericordioso para com o seu povo. Lembra você que Deus fez com que o seu povo, o povo de Judá, fosse para o cativeiro, e ali ele ficou durante 70 anos, sendo preservado para depois um remanescente voltar e reconstruir novamente a nação de Judá. E agora nós temos hoje a nação de Israel restaurada. Então Deus não dizimou completamente o seu povo, pelo contrário, ele teve misericórdia de um remanescente, de um grupo de pessoas que foi levado, e depois as gerações futuras foram trazidas para reconstruir a cidade e assim dar prosseguimento à existência da nação de Deus na terra. Continuando, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi. Nós temos aqui um exemplo que o nosso comentarista deixa para nós, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Disse Davi: caia eu nas mãos do Senhor, porque
São muitas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Maior preocupação a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ora, meus amados irmãos, a misericórdia de Deus é quem nos conserva. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e é por ela que nós vivemos, confiados na sua misericordias, ou seja, ele compreende a nossa miséria no seu coração, ele se compadece de nós e nos livra quando clamamos a ele. Clamemos então a Deus, é o terceiro item do terceiro tópico. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Nós estamos vivendo um momento de apostasia e de depravação moral. O homem está entrando por caminhos cada vez mais tortuosos. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal, ou seja, as leis, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, estão aprovando o comportamento imoral. A imoralidade se institucionou ao ponto de o errado ser considerado certo e o certo ser considerado errado. Nós vivemos tempo em que, se você tem um pensamento bíblico a respeito do casamento, você é um homofóbico. Nós vivemos tempo em que, se você colocar a sua palavra ou o seu posicionamento em relação a algumas pessoas que vivem uma vida completamente perversa diante de Deus, você é considerado transfóbico. Então, o certo é tomado como errado e o errado como certo. Nós vivemos um tempo de inversão de valores e de aprofundamento na imoralidade. Continuando, há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso, e aí entre aspas, casamento gay, porque na realidade casamento é entre pessoas de sexos opostos. Hoje se quer usar esta palavra para união de pessoas do mesmo sexo, mas o casamento, de fato, biblicamente falando, é entre um homem e uma mulher. E da ideologia de gênero, algo que está se espalhando na sociedade. Enfim, vivemos tempo de balbúrdia no que diz respeito ao comportamento moral do ser humano. E para piorar, olha o que temos aqui. Ainda mais há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações, a pretexto de serem igrejas, entre aspas, inclusivas, ou seja, aqui se pode tudo, você não precisa casar, você pode estar amigado, você não precisa ter uma união heterossexual, você pode ter uma união homossexual, você tem toda a liberdade, a igreja está aberta para tudo e para todos, e não cobram dessas pessoas um comportamento moral regrado pela palavra de Deus. Isso que é importante dizer. Nós falamos aqui sobre a palavra, nós falamos aqui baseados na palavra, e a palavra de Deus não dá brecha alguma para esse tipo de comportamento. Por isso, existe até a Bíblia inclusiva, ou seja, Bíblia que tem versículos mudados para atender a essas pessoas da sociedade que vivem uma vida distanciada dos propósitos divinos. A pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Ou seja, ninguém pode ser excluído, ninguém pode ser disciplinado. Vinde como estás, permaneça como estás. A questão é, no céu não vai entrar pessoas que não sejam lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro, que confessem seus pecados e deixem. No céu não entra pecado. Então nós precisamos ver o que a Bíblia nos mostra que é certo e errado e seguir o que a palavra de Deus nos orienta. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a
santificação, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente o juízo de Deus não tardará, portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque, na ira. Lembra-te da misericórdia. E mais uma vez nós tivemos aí na nossa revista HB 3.2, mas é HC, Abacuque 3.2. Conclusão da nossa aula. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante, ou, diz nosso comentarista, até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé, dando as costas para a fé, e, em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Amém? Terminamos aqui convidando você para a próxima lição, para o próximo trimestre. Estudaremos na semana que vem a primeira lição do segundo trimestre, que tem como título Quando a família age por conta própria. Estudaremos durante 3 meses sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Vamos, junto com o nosso comentarista, o pastor Elienay Cabral, estudar exemplos bíblicos de relacionamentos familiares e trazer para nós ensinamentos. Eu conto com a tua presença aqui no próximo trimestre. Vamos falar daquilo que tanto amamos, que é a nossa família. Eu termino aqui agradecendo a todos vocês que nos assistem neste momento e a você que durante todo este primeiro trimestre nos acompanhou. Deus abençoe a tua vida. Caro professor, aproveite tudo que falamos aqui, anote, leve para a sua aula e tenha uma aula abençoada no próximo domingo. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe no nome de Jesus e até o próximo trimestre. Até a próxima semana. Amém e amém.